Oi, bem-vindo ao canal. Curtam e se inscrevam. Boa história. A história começa com nossa protagonista apresentando sua família, a família Trobi, sendo conhecida por ter criado muitas imperatrizes. O império atual a escolheu como próxima prometida do futuro imperador. Foi um casamento arranjado político para ser mais exata, porém por sorte soviética, e ela convivia bem quando eram criancinhas. Os nobres também aprovavam a futura união. Eles costumavam falar sobre o império que desejavam. Era a imperatriz perfeita. Até o dia de hoje, Naviera imperatriz do império aceita se divorciar. Um silêncio se espalha na sala, até um homem gritar, indignado, falando que é ridículo esse divórcio. Em seguida, uma jovem ri disfarçando chorar. Nos é apresentado Soviets atual imperador, e em seu lado, Rasta, concubina do imperador. Então logo em seguida, um padre aparece, perguntando a Prota se tem certeza que aceita o divórcio, e respondendo com um rápido sim, aceitou me divorciar. Sem nenhuma dúvida, aparentemente. Ela está bela em um vestido vermelho. O imperador pensa estar feliz, antes que se aprofunde em seus pensamentos, algo chocante sai da boca da nossa protagonista. Pedindo gentilmente poder se casar novamente, ao redor, todos ficam surpresos, e sussurros são ouvidos por toda a parte. Voltando em cena, segue firme e com elegância, e a abordam com perguntas. A curiosidade toma conta do lugar. Quem será o novo marido dela? E se vai mesmo casar de novo? Um sorriso aparece em seu rosto. Depois de todo esse interrogatório, ela seguiu, sem dizer uma única palavra. Uma boca, com um sorriso suspeito, aparece, falando algo que deixa todos ainda mais intrigados, gerando ainda mais dúvidas e perguntas que antes. Vemos uma perna com botas, e agora o rosto daquela boca misteriosa, perguntando se pode aparecer agora. Um belo homem. Sussurros do tipo, por que ele? Ou por que agora? Essa comoção continua e continua. Por vários e vários minutos, ele segue o caminho, não se importando com as pessoas e chegando até o que realmente o importava, seu único objetivo. O imperador questiona Navier, é realmente ele, com este homem que se casará. Os dois estão agora juntos lado a lado, e ela responde ao imperador, sim, será com ele meu segundo casamento. Bom, saindo daquele salão, duas jovens estão conversando. Essa conversa se passa meses antes do acontecido que tínhamos visto. Elas falam como tudo foi intenso e sabemos que estão servindo a imperatriz. Nossa prota ainda é imperatriz e suas servas demonstram preocupação, não querendo preocupar sua senhora, porém, ela percebe e as questionam, como E sua muitas majestade, coisas são ditas. o imperador trouxe uma jovem mulher estranha e as fizeram servir lá, sendo que os cuidados eram só para a imperatriz. O que a jovem Mas tem se de bonita comparar não com tem sua de caráter, majestade, elas não dizem. chega perto de tal beleza, e dizem que a atenção do imperador está muito nessa jovem. Ele nunca tinha tido um caso antes, e ela pensa que, se for verdade, o que deveria ser feito nessa situação? A conversa segue nesse rumo por um longo momento. Suas servas estão indignadas, perguntando se ela quer ter informações sobre essa mulher, e contando sobre as interações do imperador com a mulher e clima estranho entre eles. Mas a prota segue dizendo que, talvez ele só seja um homem gentil, que a trouxe por pena. Elas decidem esperar, não terem preocupação com essa pessoa. Conseguimos entender a proximidade delas com nossa imperatriz, o cuidado e carinho entre elas. A imperatriz fica pensando em tudo que ficou sabendo e imagens dos dois vêm em sua cabeça. Ela diz não querer saber sobre a moça, e fica na janela, refletindo. O imperador aparece com a jovem e estão bem próximos. Nesse momento, a imperatriz e o imperador estão reunidos juntos em um jantar. Parece ter uma grande distância entre os dois. Ela aproveita a oportunidade e pergunta se é verdade que ele trouxe uma escrava. O imperador hesita um minuto, mas responde com um sim.
e quer saber como. Essa informação chegou até ela. A prota segue falando que isso não importa. No momento, pergunta novamente: é verdade? E chama Sua Majestade. O imperador, depois de um instante, em silêncio, diz para não ter pressa, que eles só têm 2 refeições juntos por semana, que ela realmente acha que isso importa, sendo que há outros assuntos a ser tratado. A imperatriz rapidamente entende o que ele quis dizer, é um aviso para ela se manter distante desse assunto, não se intrometer. Em outras palavras, um novo dia começou e aparece a mansão da imperatriz. Ela está sentada e pensativa. Suas servas perguntam se algo aconteceu e a imperatriz, sem saber por onde e o que falar, diz que o imperador não falou muito. Um pouco triste, as servas tentam animá-la, incomodadas. Elas falam para a imperatriz que não fique triste e pense positivo. Aquela mulher é só uma escrava, que teve um acidente. E ele somente tem cuidado dela. Porém, essa fala só deixa a serva mais revoltada, cuspindo fogo. A outra serva pede para a outra se acalmar, e a prota só fica surpresa. A serva segue falando que o pai dela fez o mesmo quando arrumou uma amante, que os sinais eram bem claros de uma possível traição, que Sua Majestade deveria responder, furiosa. Mas a serva diz para Laura se acalmar e ir deitar. Fechando a porta, a imperatriz e ela continua conversando, e sua serva lhe oferece um chá para ajudá-la a se sentir melhor, e pergunta se está preocupada com a escrava. A serva, na verdade, é chamada de condessa pela imperatriz e responde falando que sua mãe disse que não deveria se preocupar. Se o imperador tem outras mulheres, que o dever como imperatriz é mais importante. Porém, ela ainda é imperatriz e mesmo eles não casando por amor, por que se sente tão mal? A condessa então abraça a prota e segue falando que os dois são noivos desde crianças e agora ele é seu marido. É um sentimento muito natural. Devido à história deles, a prota pergunta se o imperador se sentiria do mesmo jeito se tivesse outro homem ao seu lado. E será que elas vão se ver um dia? Então a condessa diz que mesmo sendo importante para o imperador, a escrava não pode entrar nos círculos sociais. A imperatriz pensa que isso é verdade. Mesmo se você dá um bilhete de loteria a um plebeu, todos os anos eles nunca ganham. Ser plebeu significa ser escravo a vida toda. O imperador até tentou mudar essa lei, porém ainda não pode apresentar lá na sociedade, e decide não se surpreender dele ter uma amante. Não deixe as emoções a dominar. A esposa sou eu, e a única imperatriz do império. Nesse momento tem algumas pessoas conversando sobre o imperador e a escrava, falando como é uma situação lamentável. Nossa prota estava tentando ler até que os barulhos da conversa a atrapalharam, e ela pensa que todos já sabem e se levanta para sair do local. Ao olhar para o lado se depara com quem menos queria ver. Ela é a amante do imperador.